Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, sou empreendedora na área da educação, trabalho com marca pessoal e como consultora de imagem e estilo, que amo o salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que o vinho Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora é 12:01, e eu estou muito feliz de estar aqui para falar de um tema tão legal que eu gosto bastante, que é a prosperidade. Agora eu vou apresentar para você a nossa convidada de hoje, mas antes eu quero mandar um abraço e um beijo para a nossa audiência que está entrando aqui de Salvador, Bahia, pessoal da Califórnia, Estados Unidos, São Paulo, capital, Sericita, Minas Gerais, pessoal de Minas Gerais sempre em peso aqui, Montes Claros, Nova Lima, Vespasiano, Ouro Preto, Divinópolis, Diamantina de Minas Gerais, Bambuí também de Minas Gerais, pessoal da Bélgica aqui com a gente. É um prazer ter vocês aqui no nosso programa. Hoje, então, eu vou conversar com a Carla Gomes. E quem é a Carla? Carla Gomes é educadora e coach financeira, formada em fisioterapia. Trabalha há 15 anos com consultoria, mentoria e soluções financeiras. E ela desperta a prosperidade de mulheres, transformando suas finanças e mentalidade. Tudo bem, Carla? Como é que você está? Oi, Fabiana, tudo bem? Estou muito animada, muito feliz de estar aqui, né? Porque levar essas palavras para várias mulheres é algo que está muito dentro do meu propósito, né? Então, estou muito feliz. Ai, maravilha! E hoje o nosso tema é os maiores medos que te impedem de se tornar próspera, que impede você de se tornar uma mulher próspera. E esse vai ser o nosso bate-papo. E eu já de antemão, eu falo, gente, eu gosto muito de falar sobre prosperidade quando eu faço match com alguém que fala sobre o assunto, então eu fico mais feliz ainda. Não é mesmo? E você que está aí, que quiser mandar sua sugestão, mandar sua dúvida, mandar um alô, mandar um abraço, um beijo, ó. Tem o número aqui do WhatsApp para você enviar a sua mensagem. DDD 31 9 8308 5976. DDD 31 9 8308 5976. Você pode mandar a sua mensagem também pelo site. Tá certo? Então vamos lá. Carla, olha só. Todas as convidadas que vêm aqui, eu sempre faço essa pergunta. Ok. Sobre empreendedorismo. Então, eu queria saber de você, que é empreendedora também, o que é empreender e quais os desafios de ser empreendedora? Eu acho que os desafios, eles são muito únicos, assim, porque nós somos pessoas muito diferentes, né? Então, muitas vezes, esse desafio, para uma, é um desafio, assim, de investir o dinheiro dela no lugar certo, dentro da empresa, né? A outra já não tem essa dificuldade, mas tem dificuldade em contratação. Eu acho que, né, a outra já tem dificuldade porque a família não apoia, por exemplo, né? A gente ouve isso aí de algumas mulheres. Então, eu percebo que são muito únicos, assim, esses desafios, né, e isso mostra o quanto que nós somos especiais mesmo, porque quando, principalmente, a gente se junta, como nós estamos fazendo aqui agora, a gente cria um facilitador de um desafio de uma, né, para a facilidade da outra, né, então, quanto a esses encontros e esses bate-papos aqui são importantes. Sério? E os desafios, quais são os seus? Eu acho que eu tinha um grande desafio, que é interessante, eu estou falando ele aqui, que era falar em público. Olha só, gente. Né? E aí, conta, E me aí, esse desafio, eu falo que até tem uma história interessante, que quando eu dei uma palestra em Montes Claros, que é a minha cidade natal, hoje em dia eu moro em Florianópolis, eu estou morando aqui, né? Mas quando eu dei uma palestra lá, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, uma colega de colégio foi lá, me cutucou e falou, quem é você que está falando em público e não conseguia falar? Eu acho que esse, né, e isso impacta em várias outras coisas, né, Fabiana, em termos de comunicação, de oferecer o nosso trabalho, e não é só falar em público, é falar de uma forma que atrai as pessoas, né, então eu acho que esse aí era o meu maior desafio mesmo, mas eu tô conseguindo aí, andar com ele, né, porque nós vamos falar até sobre isso, como é que a gente enfrenta esses desafios e esses medos, e é andando com eles. Maravilha, olha só. E essa questão de ter dificuldade, até receio, medo de falar em público, é algo que é muito grande em várias mulheres. Sim. Às vezes você não está evoluindo aí, não está crescendo no teu negócio,
ou na tua empresa, né? De repente você trabalha numa empresa, mas você empreende lá dentro, porque a gente fala de empreender, mas tem um intraempreendedorismo, né? Você empreender onde você trabalha. E de repente você está deixando oportunidades aí, né? De crescer, de evoluir, de estar num novo cargo, enfim, porque você tem essa dificuldade. Então é muito bom olhar para esse lugar, porque falar em público é uma forma de você mandar sua voz para o mundo, né? Você realmente trazer, né, aquilo que você carrega dentro de si para outras pessoas e, com certeza, despertar nas mulheres, aqui falando em mulheres, grandes transformações. Mas então, vamos lá. Carla, então, como a gente vai falar sobre prosperidade, eu queria que você definisse o que é prosperidade para as mulheres que estão aqui nos ouvindo. Fabiana, essa pergunta é excelente, porque muitas vezes as pessoas olham como prosperidade apenas a área financeira, né? E a prosperidade não é a área financeira, é um equilíbrio em todas as áreas, né? Como se a vida fosse uma pizza e cada área fosse uma fatia da pizza, né? Então a prosperidade, a área de finanças é uma delas. E outro ponto é muita gente até olha para a prosperidade como um crescimento, como está sempre tendo mais dinheiro, né? Eu estou crescendo, estou tendo mais dinheiro, estou prosperando. Não que isso não seja uma prosperidade, mas isso não é a definição. Então, né? Porque senão qual que é o patamar de chegar? E muitas vezes as pessoas chegam em patamares excelentes e não se sentem prósperos, né? Então elas ficam aí milionários, multimilionários, bilionários. Como é que tá se sentindo? Vazio, não estou me sentindo bem. Então, na verdade, prosperidade, né, é a questão da plenitude mesmo. É de você se sentir completo, sentir feliz, sentir contentamento, é estar satisfeito, né? Então, se a gente fosse colocar numa frase bem simples, prosperidade é estar satisfeito com o que você vive hoje. É isso que é a prosperidade. Foi muito bom você tocar nessa questão do dinheiro, porque às vezes realmente as pessoas acreditam que prosperidade é igual dinheiro. Somente dinheiro, né? E às vezes as pessoas podem confundir também aquela questão da riqueza, o que é riqueza, com só ter dinheiro. E ser próspero, eu achei legal que você fez essa analogia da fatia de pizza. Né? Ou seja, cada fatia é uma área da sua vida, e como é que está a prosperidade nessas áreas? Prosperidade não é só dinheiro. Eu gosto de uma frase, Carla, que, assim, eu estudo também um pouco de prosperidade. Legal. Que fala que você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Então, assim, a gente tem que olhar muito, né? E ver o que eu estou emanando. Porque às vezes as pessoas reclamam assim, nossa, mas a minha vida está tão ruim, as coisas, só acontecem coisas ruins na minha vida. Quer dizer, a pessoa já tem aquela mentalidade, que aí você vai falar, né? A mentalidade de que tudo ruim vem para ela, ou seja, ela está atraindo isso para ela. Então, assim, qual que é a importância, então, de superar, principalmente, é o medo para alcançar a prosperidade? Porque eu sei que tem pessoas que têm medo, inclusive disso, de ser próspera. De ser próspera, exatamente. É importante a gente olhar para isso, principalmente o seguinte, nessa frase que você falou, né? O que eu estou emanando? Muitas vezes as pessoas não pensam o que elas querem, elas pensam o que elas não querem. E se a gente atrai, né, aquilo que a gente está emanando, né? Isso aí eu acho que é indiscutível, acho que todo mundo já sabe disso, né? Muitas vezes a gente não consegue colocar isso em prática, ou não tem tanta clareza de como colocar, né? Ou não sente, e nós vamos falar disso aqui nesse assunto também, mas é pensar sempre aquilo que você quer, né? Então, preciso ser para alcançar. Tem até uma fala que eu aprendi semana passada, que foi assim, eu preciso ser para vir. Então, o servir significa isso. Aí, o servir que você faz para o universo, né, para as outras pessoas. Então, eu preciso ser alguém, eu preciso ser próspera para vir, para essa prosperidade vir, né? E próspera, todos nós já nascemos com ele. Quanto à questão aí do medo, né, ele, na verdade, como é que a gente faz para superar esse medo? É convivendo com ele, é ressignificando ele, né? Nós vamos ensinar aqui, se der tempo, uma técnica que é bem interessante da gente fazer quando isso vem, né? Eu acho que é interessante trazer coisas práticas. E aí, a gente tem que olhar para ele, né? Entender que ele existe, porque muitas vezes que a gente está negando, a gente não está tendo clareza dele. Então, o primeiro pilar é a consciência. Eu tenho consciência que eu tenho esse medo, e aí o que eu vou fazer a partir dele? Eu vou ir com medo mesmo. Sim. Não tem outra opção, né? Não tem outra forma. Coragem não é a ausência do medo, é ir com ele, né? É estar lidando bem com ele. E, Carla, essa questão, a prosperidade, né? Eu tenho estudado e eu vejo que
bem como você falou dos medos. Muitas vezes a falta de crescimento, né, de você evoluir, crescer, ele está ligado muito a bloqueios que a gente tem. Então, assim, aquela questão de destravar mesmo os bloqueios, que isso impede a sua prosperidade, ou seja, você acaba ficando naquela zona de conforto e coloca sempre na cabeça que para evoluir, nossa, eu vou ter que sair dessa zona de conforto. Vai ter que sair da zona de conforto, não tem que ter. Então, assim, eu vejo muitas vezes, é claro que eu não generalizo, porque graças a Deus eu tenho convido com pessoas que realmente têm essa busca pela prosperidade. E quando a gente percebe que tem pessoas que não têm, a gente, né, conversa para falar assim, não é assim que você tem que pensar e tal. E tem muito, e a gente sabe a questão das crenças, né? As crenças que impactam, impactam principalmente essa questão da prosperidade. E aí, pensando nesses obstáculos, né, que eu acredito que sejam crenças também, quais são alguns dos principais que você, principalmente dos seus atendimentos, das pessoas que você convive, quais são os principais obstáculos que essas pessoas enfrentam, né, ao buscar a prosperidade? Legal. Olha, o principal obstáculo é realmente o medo, mas eu vou listar eles aqui, como você pediu, porque é o seguinte, o medo, ele é uma crença, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho medo de afogar, se eu estiver no lugar, né? Ok, isso é um medo real, isso é um medo que realmente pode acontecer, né? Então, se eu estiver num lugar fundo, não souber nadar, né? Então, porque a gente precisa diferenciar essa questão do medo real para o nosso medo imaginário também, para o nosso medo mental, né? Então, ele pode ser um medo real se eu não estiver preparada, se eu não souber nadar, se eu não tiver ninguém que sabe perto, se eu não tiver um barco perto, enfim, né? Se eu tiver uma maré muito brava e tal, enfim, vai tendo os pontos aí que são medos reais. Mas tem esses medos, né, que são essas crenças que a gente tem, que são pensamentos. E eu trouxe aqui os principais, inclusive, eles estão listados aqui no meu livro Mindset da Empreendedora, né, onde eu participei com um capítulo que ele fala, o título dele é Ative sua mentalidade financeira e realize seus sonhos. E aí lá eu falo muito bem sobre cada um deles e eu vou listar aqui, né? Certo. Então os medos são o seguinte, ó, o primeiro medo aqui, perder o amor das pessoas. Né? Então a gente tem o medo de perder o amor das pessoas. Se eu tiver mais dinheiro que meu marido, será que ele continua gostando de mim? Se eu tiver mais dinheiro que minha família, né? Então esse é um medo muito grande da prosperidade das finanças, né? O outro é sentir excluída, que eles estão ligados. Então percebe que às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho medo de dinheiro. Não é o dinheiro, é o sentimento que vai vir a partir dele, né? Então, o sentimento de exclusão, por exemplo, né? Quantas vezes a gente fala assim, mas se eu ficar rica, eu vou ficar muito diferente das pessoas que eu convivo, do meu meio social, as pessoas vão se afastar de mim. A gente tem a sensação, né? O interesse, o sonho de pertencer a algum grupo, né? Então, esse sentimento de exclusão, ele é muito forte também e é outro medo, né? O terceiro é aqui o julgamento. A gente tem medo do julgamento do outro, né? E então, ó, o que os outros vão pensar se eu quiser mais? Vão pensar que eu sou muito ambiciosa? Vão me julgar? Né? Então, a gente tem esse medo também do que os outros vão pensar. E tem um ponto muito interessante sobre essa questão do que os outros vão pensar, é que colocar assim, mas e o que você vai pensar de você? Exatamente. E aí está muito ligada a questão do auto-julgamento. Exato. Não é? Exato, né? Porque a partir do momento que eu vivo tudo, né, inclusive essa questão da prosperidade financeira, impedindo de que as coisas aconteçam porque eu tenho medo do olhar do outro, mas e o olhar sobre mim mesmo? E aí, é meu último dia de vida, o que eu vou estar falando para mim do que eu vivi? Não vai estar as pessoas ali para poder falar, né? O próximo aqui é o não merecimento, é a sensação de não merecimento. E muitas vezes a gente fala do não merecimento, as pessoas falam, não, mas eu acho que eu mereço tudo, eu acordo todo dia e falo, eu mereço muito dinheiro, eu mereço muita saúde, eu mereço muitos amigos e tudo, mas como é que você está se comportando? Porque não é o que você fala, é o comportamento. Então, quando você ganha algum presente, você deixa ele quebrar? Você desfaz dele? Você já recebeu algum convite, por exemplo,
para uma festa e chegou lá e falou, nossa, mas essa festa é muito chique, eu estou incomodada de estar aqui. Esse ambiente não é meu. Nossa, você começa a se comparar com as outras pessoas, falar assim, não, mas está todo mundo muito mais arrumado do que eu, né? É como se fosse um desconforto num lugar ali onde tem dinheiro, onde tem, né, onde tem prosperidade financeira, né? O próximo aqui é o medo de ter que ajudar outras pessoas. E acredite, isso acontece. E ajudar, e de repente a pessoa, nossa, ela vai passar na minha frente, seria isso? Nossa, ela... Isso é ótimo que você falou, porque alguns medos, eles não andam sozinhos, né? Então, tem a questão da competição também, né? Sim. Que a gente tem. Então, e aí? Se eu ajudar o outro, ele me passar a perna, ele me enganar, né? Se eu ajudar o outro, ele gastar o dinheiro todo que eu ajudei. Porque a gente também tem isso. Às vezes, na hora de ajudar, né, financeiramente, você ainda quer falar com o outro o que vai fazer com o dinheiro. E não é assim. Você não pode decidir pelas decisões dos outros. Mas existe uma diferença grande em ajudar e se responsabilizar. Então, quando eu ajudo, né, por exemplo, às vezes as pessoas veem alguém, né, alguma pessoa necessitada na rua e fala, eu não vou dar dinheiro, essa pessoa vai comprar uma cachaça. Não, isso não é responsabilidade sua, né, mas é sua responsabilidade ajudar, se você se tocar o seu coração, se você quiser, sim, né, porque quando a gente fala de prosperidade, inclui a abundância, o transbordo. Sim. Então, a gente entende que ajudar o outro não vai estar me tirando. Pelo contrário, eu tenho o suficiente para ajudar quem precisa. Mas não posso julgar quem precisa, senão estou fazendo um medo contrário, que igual a gente já falou. Exatamente. Um outro medo é de se autorresponsabilizar. Né? Porque, se eu tiver muito dinheiro, como que eu vou administrar isso? Gente, eu não vou saber. Isso está ligado, Carla, à questão do medo do sucesso, né? Sim. Também. Porque sim. Com essa questão da autorresponsabilização, então, assim, a pessoa, nossa, eu vou ficar rica, milionária, sei lá, como é que eu vou fazer isso? No ponto que você chegou, como é que eu vou administrar tudo isso? Ou seja, inconscientemente, ela está dizendo para ela assim, nossa, eu não vou ficar rica, eu não vou ficar milionária, porque eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Não é? Exatamente. Né? E isso acontece muito em perfis, por exemplo, de pessoas que gostam de reclamar, de se vitimizar, né? Porque elas gostam de colocar a responsabilidade do que acontece na vida delas em outra pessoa. Então, esse medo da autorresponsabilização está muito junto à falta de protagonismo, né? A falta de entender que o que você faz para o sucesso e para o fracasso é responsabilidade sua. Né? Exatamente. Então, é importante. Tem até o medo de conseguir, eu vou pular ele aqui para frente, já que você falou, né? Porque tem essa questão também do medo de conseguir, né? Se eu conseguir, vai acontecer 1000 coisas, e nesse vou conseguir, vem os outros medos. Se eu conseguir, né? Como que eu vou me sentir? Como que minha família vai tratar comigo? Como eu vou lidar com esse dinheiro? Né? Como que eu vou viver a partir de agora? Como que minha vida vai ser? Né? Então, tem vários pontos assim. Né? Tenho também o se eu falhar, né? E se eu falhar, tudo, né? E falhar, gente, eu vou perder tempo. E olha que engraçado que todos esses pensamentos, ele vai tudo para o negativo, negativo. E o ser humano, ele tem tendência de pensar no negativo, né? Ou seja, aquela questão, eu fiz tantas coisas boas, eu pisei na bola uma vez, é aquilo que vai martelar na minha cabeça eternamente. Não são as coisas boas que eu fiz, não é mesmo? É verdade. Verdade, é bem isso mesmo. Carla, bom, agora é 12h19, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta e a gente continua em quais são esses outros medos aí, mulher empreendedora, que você precisa superar. Então, não saia daí que a gente já volta. Olá, voltamos com o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, e estamos aqui com a Carla Gomes, que é mentora de prosperidade, e a gente está batendo um papo sobre os maiores medos que impedem você de se tornar próspera. E está sendo um bate-papo bem legal, porque ela está falando sobre os medos, os obstáculos, e isso é muito importante para desbloquear e destravar você, mulher empreendedora. E temos aqui mais mulheres entrando para nos ouvir, pessoal de São Paulo, como sempre, aqui, Santa Catarina, São José, pessoal da Argentina, Rio Grande da Serra, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Guarulhos, São Paulo, Maringá, Paraná, pessoal da Suécia, Contagem, Minas Gerais. É um prazer ter vocês aqui na nossa audiência. Carla, então voltando aqui, já temos até uma pergunta.
da Renata, aqui de São Paulo. Olha a pergunta dela. Quantas pessoas que estão sempre com a gente, com nós, né? Podem interferir na nossa prosperidade? Pessoas negativas, sem perspectivas, podem interferir? E aí, Carla, como é que é? Interfere ou não? Pessoas negativas perto da gente? Adorei essa pergunta, porque, na verdade, a nossa energia, o nosso pensamento só é impactado por alguém se a gente permitir. E muitas vezes é mais fácil para a gente falar que o outro está interferindo, que está impedindo, né? Então, nós não temos controle sobre a energia do outro, sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro fala. Inclusive, a gente não consegue mudar, viu? Exatamente. Tem que partir dessa pessoa, né? Ela tem que querer. Exatamente. A gente pode tentar influenciar, mas nunca a gente vai conseguir mudar a outra pessoa. Né? Então, você pode influenciar com o seu resultado. Então, quando você mostra para essa pessoa que aquilo que ela está reclamando é algo que você está agradecendo, né? Que aquilo que está impactando nela foi só uma escadinha para você subir no próximo processo que você queria. Você mostra para ela que ela está errada naquilo que ela está pensando. Só que você não vai ter o controle dela ver que aquilo está errado também. Então, quando a gente está convivendo com pessoas assim, é importante a gente pensar, eu preciso conviver com essa pessoa? Porque sim, a gente pode escolher quem a gente pode conviver. Sim. É uma escolha mesmo. Porque até que ponto é um respeito até próprio, um auto-amor, até que ponto eu permito que o outro interfere em mim e no que eu faço, no que eu penso, no que eu falo. Sou eu mesmo que permito o limite, inclusive o limite físico dessa pessoa comigo. Né? Então, como é que tá isso? Ah, Carla, mas é minha mãe. Pois né? Né? Pois é. Carla, é minha mãe. Quando é a família, gente, só tem uma coisa para fazer: amar. Não tem outra coisa para fazer. Só amar. Você ama, respeita que a pessoa é assim, mas você escolhe fazer diferente. É assim. Isso é bem legal que você tocou nesse assunto, porque é aquela coisa, você escuta, né? Porque às vezes a pessoa ela precisa ser ouvida e fica tudo bem. Mas você não escolhe e cair na reclamação dela. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Agora, quando são pessoas que não fazem parte da nossa família, que a gente não precisa necessariamente conviver ali, a gente se afasta também quando não tem jeito, né? Sim. Não dá também para você ficar ali, porque tem pessoas, gente, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito, não sei se é coisa de ser intuitiva ou de, mas eu sinto quando a pessoa tem uma carga meio negativa, sabe? Eu acho que isso meio que bate, e aí é aquela coisa, se você é uma pessoa de luz, sim, né? Você já vê aquilo, ou seja, você não vai permitir que aquela pessoa influencie você. De cara, você fala, essa pessoa é negativa, mas é claro, tem várias questões que ela precisa resolver, porque tem crença, tem muitas coisas ali, que aí é ela que tem que resolver, só você não deixar que ela influencie você. A luz é sempre maior que a escuridão, exatamente, né? Exatamente. Ó, a Fernanda mandou aqui pelo site. As coisas começaram a mudar para mim quando comecei a ouvir menos e fazer mais. Exatamente. Porque é o filtro, né? Gente, a gente não pode colocar as palavras certas na boca dos outros. Ah, eu vou escutar só coisa legal. Não dá, né? Eu vou escutar só coisa boa da vida. Mas, né? Não dá para a gente escolher isso, mas dá para a gente se afastar, filtrar, né? Permitir que aquilo não me abale. Muito legal. Exatamente. Muito bem. Obrigada, Fernanda e Renata, pela participação de vocês. E continuando aqui, Carla, você estava falando sobre os medos, mas quais são alguns exemplos práticos? Porque você até falou, né? Ai, quando é a mãe, a gente comentando aqui, quando é alguém que é próximo, mas você sabe que tem um momento que você pode sair também daquele lugar. Sim. Mas quais os principais obstáculos que você pode... Exemplos práticos, né? De como alguém pode enfrentar, superar o medo relacionado ao sucesso financeiro, principalmente. Pensando no financeiro nesse caso. Eu vou ensinar uma técnica aqui que ela chama DCD, né? Certo. É uma técnica que o primeiro D significa duvide. O segundo D significa determine, e o C que está no meio é critique. Então, vamos ver isso para ordens práticas aqui, né? Certo. O medo, então, a gente já entendeu que um medo é um obstáculo, né? É sempre uma crença, é sempre um pensamento. Né? E aí, a maioria desses pensamentos que a gente tem, eles vieram da nossa infância e adolescência.
Então, Sim. fomos nós que criamos? Não, nós aprendemos. Só que nós podemos ter aprendido ele até ressignificando, porque muitas vezes a gente não aprende exatamente igual aos nossos pais. Às vezes a gente aprende um pouquinho melhor, ou às vezes até um pouquinho pior, né? Sim, exato. Mas as crenças, né, os pensamentos, eles são como se fosse aquela receita de bolo. Olha, sua mãe tem uma receita de bolo, que foi a avó dela que passou, que foi a tataravó que passou, e agora você vai fazer a sua receita de bolo. No mundo que a gente está hoje, né, a gente tem consciência e muito mais acesso, uma abundância muito grande em conhecimento. Então, pensa lá na sua tataravó, quando ela pensava em dinheiro, que era uma mulher que não podia gerar o próprio dinheiro. Entende? Então, ela tinha uma distância muito grande. Às vezes, sua avó também. Gente, a mulher, não foi nos anos 60 que a mulher começou a poder lidar com dinheiro. Exato. Tá na Constituição, né? Depois, Fabiana, às vezes vai saber melhor que isso aí. Exatamente, exatamente. Então, é novo. Mulher lidando com dinheiro é algo muito novo, né? E aí, a gente tem essas questões, assim, por exemplo, quando a gente vê filmes, novelas, etc., a vilã é sempre a rica, e a boazinha é sempre a pobre, né? E tá errado isso também. Enfim, aí, foi isso que as nossas mães cresceram vendo, ouvindo, e vieram ouvindo, né, isso dos pais delas, e etc., né? Então, elas só estão te passando aquilo que elas aprenderam. Certo. E é a nossa escolha seguir com aquilo da mesma forma ou criar uma receita nova de bolo. Porque hoje a gente não tem mais conhecimento, não tem mais acesso a ele, então eu vejo que aquela receita de bolo maravilhosa que minha mãe faz, se eu colocar nozes, e se eu colocar, sei lá, creme de leite, que na época nem tinha, que a minha tataravó criou, o bolo fica mais gostoso. E por que não criar um bolo mais gostoso? Certo. Né? Então, esses pensamentos, essas crenças novas, elas podem ser criadas por nós de uma forma diferente. Então, vamos lá para a técnica. A técnica é duvide. Escreva isso, escreva o seu pensamento. O que você está pensando? Por mais bobo que ele seja. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, a minha crença é que dinheiro não nasce em árvore. Não, isso é um ditado popular. Isso não é uma crença. Exatamente. Né? Então... E como a gente ouvia isso dos pais, né? Meus pais diziam muito, tá achando que dinheiro nasce em árvore, menina? Exatamente. E isso é só um ditado que ele traz um pensamento de que dinheiro é difícil, que a gente não encontra ele em qualquer lugar. Algumas outras pessoas podem olhar para isso até com outro olhar totalmente diferente do que você pensou, né? Então, isso traz muitos outros pontos. Então, você escreva isso, por mais bobo que isso possa parecer, e aí começa a duvidar daquilo, começa a ler aquilo e fala, poxa, olha só o que eu estou pensando. Começa a duvidar. Coloca uma interrogação. Dinheiro não nasce em árvore, por exemplo, né? Não vai ser essa crença, ninguém vai colocar isso aí, mas, por exemplo, se eu tiver dinheiro, as pessoas vão afastar de mim. Se eu tiver dinheiro, as pessoas vão afastar de mim? Né? Então, coloca uma interrogação. Aí, o segundo ponto é criticar. Por que as pessoas iriam afastar de mim se eu tiver dinheiro? Então, coloca um porquê. Sabe? Aí a crítica também coloca assim, olha, o João, que eu conheço, tem muito dinheiro. E as pessoas não se afastam dele. Pelo contrário, ele tem amigos mais legais do que eu. Nossa, ele atrai pessoas e a casa dele sempre está cheia. O critica começa a pensar em exemplos que impactam diretamente nisso que você está pensando. Né? Porque você vai ver que isso é um pensamento seu, quer dizer, que você vai ver que aquilo não é uma verdade universal, que aquilo foi um pensamento seu sobre um ponto de vista de alguém que foi passando por gerações, né? A partir do momento que você duvida e critica, você cria rachaduras em algo que era tão sólido. E quando você cria rachaduras, você dá abertura para que novas coisas possam acontecer. Então, você está criando uma nova receita de bolo. E aí você vem com o determine, que é o que você quer pensar a respeito disso. E não é negativar a crença, não. Tem gente que fala assim, não, então dinheiro cresce em árvore, sim. As pessoas não vão se afastar de mim. Não é isso, porque aí você está usando a mesma crença e colocando um não ou um sim nela. Cara, nós temos muita criatividade para gerar uma crença nova sobre o nosso sentimento. O que você sente a partir disso? Nossa, então eu estou vendo aqui que o João tem mais amigos, que as pessoas não se afastam, então eu vou colocar para mim, vou determinar que dinheiro vai me permitir
né, me permite atrair várias pessoas, por exemplo. Né? Sim, então, sim. coloque uma nova crença no lugar e trabalhe com ela, repita ela para você várias vezes, conviva com ela, coloque plausibilidade nela. O que é isso? Então, ó, dinheiro atrai pessoas, né? Por exemplo, então você vai e coloca ali, atrai porque as pessoas vão querer andar comigo, atrai porque eu vou ser uma pessoa que tem mais acessos, atrai porque eu vou poder ir a mais lugares. Vai colocando, vai reforçando, Sim. porque o que a gente faz normalmente é criar reforço para a nossa crença negativa, né? Então, crie reforço para a sua crença positiva. Olha só que interessante, é DDC, né? Descreva, é isso, DCD. Duvide, critique, determine. Duvide que aquilo critique. é uma verdade, critique aquela verdade, entre aspas, né? Sim. E determine o que você quer. Olha só, mulheres, já tem aí uma atividade para você fazer, inclusive dá para você fazer agora. Já está nos ouvindo aí com papel e caneta na mão e já coloque isso daí, porque assim, nós mulheres, infelizmente, as mulheres principalmente, né, vêm com muitas crenças, crenças. Bem como você falou, né, a mulher começou a lidar com dinheiro recentemente. Sim. Então, veja que muitas vezes você está tendo impacto no seu financeiro, no seu prosperar na área financeira, por questões de crenças. E quando você citou sobre os medos, Carla, essa questão de, as pessoas vão se afastar de mim, ou, minha família vai se afastar de mim, porque a gente tem uma necessidade muito grande do pertencimento, né? Como bem você falou. Então, para a gente, a família é o primeiro lugar de acolhimento. E aí você fica com tanto receio de, nossa, se eu ficar rica, eu vou afastar muito da minha família, porque minha família, vamos lá, se de repente, eu falo por mim, minha família é formada por funcionários públicos. Funcionários públicos não quer dizer que a pessoa não vai ser bem de vida e tal, mas a questão do que eu quero para mim, que envolve o empreendedorismo, é diferente do que eles querem para eles. E quando eles dizem assim, olha, Fabiana, você precisa passar no concurso público porque você precisa de segurança, estabilidade. É porque para eles a vida toda foi essa perspectiva de vida que eles tinham. Sim. Se for para pensar, minha família, a maioria ali é funcionário público. Então, veja, eles querem o bem para mim, só que na perspectiva deles, no que eles viveram, do que foi repassado para eles. E eu não posso usar isso como algo único. Se eu não quebro essa bolha, e aí pensando, claro, naquilo que eu quero para minha vida, porque não necessariamente pode ser que eu queira, vamos supor que você nessa família fala, olha, eu quero ser funcionária pública e tá tudo bem. Mas quando você começa a ter esse conflito, fala, não, mas não é isso que eu quero para minha vida. Aí vem o medo, se eu fizer, eu vou ser a única que não é funcionária pública nessa família. Eu vou me sentir excluída. Não é? Tem essas questões. Então, veja o quanto que isso pode impactar, porque, de repente, você poderia ter uma vida totalmente diferente, mas você se limita porque, nossa, se a minha família é formada por funcionários públicos, funcionária pública serei. Fabiana, vamos pensar nos homens das cavernas. Se os filhos dos homens das cavernas só fizessem aquilo que eles também fizeram, seríamos homens das cavernas, né? E aí, os pais sempre acreditam que o que eles fazem é o melhor, porque é o que eles conhecem. Exatamente. Então, eles olham para isso como algo de, eu estou protegendo meu filho, né? Só que a evolução do mundo só aconteceu quando os filhos desobedeceram os pais, né? Então, quando eu desobedeço, não é que eu estou desonrando, eu estou buscando algo melhor. E quem é pai, quem é mãe, né, que está escutando aqui, principalmente as mães, vocês querem a mesma coisa para os seus filhos? Não, vocês querem melhor. Vocês querem algo melhor para o filho de vocês, né? Então, vocês, como querem o melhor, vocês vão buscar isso e vão permitir que eles também busquem algo melhor, né? Então, honrar os pais não é fazer igual, é fazer melhor que eles. Exatamente. Olha só que bate-papo interessante, viu? Ó, agora é 12h42, nós vamos para o próximo intervalo e a gente já volta, não saia daí. Olá, voltamos com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa, na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. E eu estou aqui com a Carla Gomes, que é mentora de prosperidade, e a gente está batendo um papo sobre os maiores medos que impedem você, mulher empreendedora, de se tornar próspera.
Várias pessoas começaram a entrar aqui também, o pessoal da Polônia, na Mazóvia, eu acho que é isso, Nova York, Estados Unidos, Santa Fé da Argentina, La Pampa, Argentina, Santa Luzia, Minas Gerais, Piracuruca, Piauí, pessoal da China também aqui com a gente hoje, olha que maravilha, falando sobre prosperidade. Carla, a gente está indo para os finalmente aqui, mas eu gostaria muito que você mandasse uma mensagem, né? Uma mensagem para quem gostaria de transmitir, que você gostaria de transmitir para aqueles que têm medo de buscar a prosperidade. Muito bom. Então, a prosperidade, ela está dentro de nós, né? Como nós falamos aqui, logo no comecinho, a prosperidade é a sensação de contentamento, de felicidade. Carla, então por que eu não estou me sentindo próspera? Né? É um grande medo que a gente tem. É o medo de assumir quem a gente é e o que faz a gente feliz de verdade. Então, hoje em dia, por exemplo, Fabi, a gente está assim, eu vou falar que a gente está bombardeado de um monte de informação e de coisas materiais e de experiências, né? Porque a gente está aqui agora gravando, né? Eu estou em Florianópolis, você está em São Paulo, mas tem gente que está na Maldivas, né? Exatamente. Então, pois é, e aí o que acontece? As pessoas começam a se comparar com isso, elas não valorizam o que elas estão vivendo ali naquele momento, e criam, às vezes, sonhos que nem são genuínos, né? Nem são verdadeiros, nem são aquilo que elas querem viver de verdade. E elas vivem correndo atrás de um grande vazio, né, que elas têm, para preencher, né, esse vazio com algo que não é aquilo que você quer. Então, por isso que muitas pessoas conseguem muitas coisas, têm uma vida, ao ver de várias pessoas, incríveis, mas elas não estão conseguindo ser verdadeiras com elas, assumir o que elas querem de verdade. Tem uma historinha rápida aqui, que é de um pescador, né, tá pescando, e aí para um grande empresário, quebra o carro perto dele, e aí ele fala assim: nossa, mas você pesca isso tanto aqui, porque o pescador ajudou o cara lá a consertar o carro e tudo. Sim. Você pesca isso tanto nessa lagoa? Sim. Essa lagoa é de quem? Essa lagoa é minha. Nossa, nós vamos fazer isso aqui no Pesca e Pague, e vamos trazer tantas pessoas, e vai sair tanto de peixe, você vai ganhar tantos reais, e vai investir isso, e vai comprar tantos barcos, vai fazer aquilo, aquilo outro. Aí o pescador olhou para ele e falou assim: mas se eu vou fazer isso tudo mesmo para quê? E aí ele fala: para você ter tempo para você pescar. Ele fala, mas eu já tenho tempo, né, para pescar, eu já tenho tempo para minha família. Então, para a gente parar de se comparar, assim, com tanto quanto o outro, né? Não quer dizer que a gente não possa ter mais. Eu não estou dizendo que todo mundo tenha que viver uma vida simples, ou você quer viver sua vida incrível? Viva sua vida incrível, mas vá aquilo que realmente motive você, aquilo que realmente faça o seu coração realmente balançar, que realmente te dê borboletas no estômago. Porque as pessoas estão correndo atrás de mostrar para os outros, né, o que é que faz. Quantas vezes a gente está num lugar incrível, maravilhoso, sensacional, e a maioria das pessoas não está ali curtindo, está tirando uma foto para postar depois, né, para falar para os outros que está ali naquele lugar incrível, ao invés de estar curtindo aquele lugar incrível, para falar que está feliz com aquelas pessoas que estão do lado, ao invés de realmente vivenciar a felicidade com as pessoas que estão ali do lado. Exatamente. A prosperidade é simples, é você viver, experimentar, sentir emoção, né? E aí tem uma pergunta que eu aprendi até com o Gustavo Cerbasi, que ele foi meu mentor em um dos cursos que eu fiz, que ele fala assim, o que você sente saudade? Então, quando você pensa o que você sente saudade, pode acreditar, é aquilo que mais te faz feliz. Né? Então, às vezes é um momento que você viveu, às vezes é um momento simples, às vezes, né? E eu falo que uma coisa que me traz muita saudade é tomar café com a minha família inteira. É um momento onde eu me sinto pleno, onde você não vê o tempo passar, né? Então, é isso, porque a vida, né, a prosperidade é feita de pequenos momentos diários, né? Ou grandes momentos, ou grandes expectativas, né, e grandes realizações, e não tem problema, isso pode ser também, mas é de você vivenciar, não é de você postar, não é de você ir atrás daquilo que não te faz bem, é aquilo que realmente está te fazendo bem, é aquilo que realmente te preenche, que aquece o seu coração. Ai, maravilha, maravilha. Isso me fez lembrar de uma coisa. Eu fui, não foi nesse dia que eu fui no show, mas foi no show do Coldplay. Ele, que assim, no show todo mundo quer filmar, todo mundo quer, ou seja,
Ele simulou uma queda, acho que foi isso que aconteceu, ele simulou uma queda lá no palco. Ele veio aqui em São Paulo, você ficou quase um mês fazendo show aqui, eu fui num desses shows, mas ele meio que simulou uma queda no palco, e as pessoas ficaram, ai, o que aconteceu? E aí ele falou assim, gente, já pararam para pensar que vocês não viviam um momento? Vamos fazer o seguinte, vocês que estão com o celular aqui, porque era o show inteiro, as pessoas com o celular filmando, não curtiam. Eu quero que vocês agora guardem o celular de vocês, e vocês realmente vivam esse momento. Aí ele tocou uma música lá, que todo mundo gosta, né? Mas eu quero que vocês larguem o celular. E a gente começa a entender o que porque a vida está passando, a gente não está vivendo. Sim. E muitas vezes, e aí a gente fala de redes sociais, né? Porque as pessoas, elas pregam a vida, e muitas vezes ela fala assim, para você ser incrível, você precisa ver essa vida que eu tô vivendo. Exatamente, são os praquês. Exatamente. E aí tem um ponto. Muitas vezes a gente não entende que existe uma questão que se chama branding, que as pessoas querem botar na tua cabeça para te vender alguma coisa. Por isso que eu falo, o branding, ele tem que, aí, voltando, pegando um pouquinho no meu gancho aqui, o branding ele tem que ser da sua essência. Porque quando você mostrar algo, é aquilo que você vive, mas você vive porque você ama viver aquilo. Mas tá tudo bem se você não quiser viver isso. Porque não faz parte da sua essência viver aquilo. Exato. De repente, não é num show do Coldplay que eu vou estar plena, é numa reunião em família no domingo. Isso. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas, elas esquecem isso, e a gente sabe que com as redes sociais isso potencializa muito, e as pessoas pregam, claro, as pessoas querem vender, a gente sabe disso. Sim. E aí precisa você entender se é aquilo que você quer para sua vida, mas isso não é determinante para você ter uma vida dos sonhos. Você tem que entender qual é a sua vida dos sonhos, porque às vezes é simples e tá tudo bem, né? É a história do pescador, né? Então, quer dizer, tudo tem que haver, tá ligado a quem nós somos, o que a gente acredita, nossos valores. Por isso que eu falo da essência, a importância, né? Ou seja, viver a prosperidade na sua essência. Né? Na essência do ser, do você, né? Bem legal isso, Carla. O ser para vir, né? Exatamente. E respeitar realmente você, né? Não tenha medo de ser você. Exato. Você é incrível. Exatamente. E, Carla, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, por você, né, ter vindo aqui no programa para falar sobre um tema que eu particularmente gosto bastante. Eu estudo prosperidade, né? Eu sigo pessoas que falam sobre prosperidade, já fiz curso de prosperidade, de lei da vibração. Eu gosto disso, porque eu acho que faz todo sentido com o que eu acredito e com a minha essência. Né? Então, esse é um tema que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de debater. Então, eu quero agradecer você por vir aqui no programa. Eu queria que você passasse aqui agora seus contatos, falasse um pouquinho do seu livro, que você tem um livro que você lançou aí em coautoria contra as mulheres, para que as mulheres que estão aqui consigam te achar também no Instagram, enfim. Olha, inclusive, eu vou dar um prêmio aqui, surpresa, para quem me marcar, quem falar, te ouvir lá no Elite Rosa e me marcar. Meu Instagram é Sou Carla Gomes com K, Sou, S-O-U, né? Carla Gomes com K e S no final. E quem me marcar lá vai receber um brinde surpresa. Olha, que maravilha! Você vai ter que acreditar, porque uma das coisas da prosperidade é você acreditar, tá? Então, você vai ter que acreditar que o prêmio é muito bom. Então, marca lá que você vai receber. Eu vou entrar em contato, tá? Não esquece que seu perfil tem que estar aberto para eu poder ver que você marcou, né? Tá? Porque já é importante isso, seu perfil tem que estar aberto. Exatamente. Bom, eu trabalho com mentoria para as mulheres, né? É uma mentoria de prosperidade, porque a gente trabalha com finanças comportamentais, né? Eu falo a gente porque eu trabalho junto com você, é um trabalho que eu pego a sua mão, mulher, né? E levo você para você criar um planejamento da vida que você quer. Então, não é sobre uma educação financeira, não é sobre olhar uma planilha, é sobre você olhar sobre os seus números também, a gente precisa olhar também, mas nós temos várias ferramentas hoje em dia para olhar, que não são só uma planilha, vários outros, né? Então, nós vamos decidir, ver qual que é o seu perfil, o que você quer, como você planeja, mas principalmente olhar para a sua mentalidade. Vamos levar a sua mentalidade para um outro nível, para você vivenciar essa vida sua, né? O livro, ele é o Mindset da Empreendedora, né? Lá no meu perfil também que você pode adquirir, e o meu
capítulo é sobre como ativar a mentalidade financeira para viver a vida dos seus sonhos, né? Porque tudo começa na mentalidade, no seu pensamento. Então, eu tenho certeza que juntas vamos construir isso aí para você e criar uma grande transformação, assim como eu vivi para a minha também, né? Quem entrar lá no perfil vai saber um pouco mais dessa história, que não dá tempo para contar tudo aqui, né? Não dá. Mas vai ver, né, que eu era uma pessoa que gastava muito, né, comprava, eu vivia de uma vida de presentinho e mudei para uma vida de realizações, né, então é isso que é importante, tá, na nossa vida. Maravilha, Carla, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço muito. Foi um bate-papo fluido, como eu costumo dizer, né, foi bem legal a gente falar sobre esse tema, e vocês, mulheres que passaram por aqui também, muito obrigada pela audiência de vocês. E, assim, eu vou terminando mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Não esquecem de me seguir no Instagram, @Fabisama, com S. No LinkedIn também, Fabiana Sampaio Machado. E eu queria dar um recado. Você, mulher, que está aqui em São Paulo, capital, região do centro, agora dia 27 de janeiro, a gente vai ter o CCN, que é o clube, né, o Café com Network do Clube Mulher Brilhante. Então, se você estiver passando por aqui, manda uma mensagem no meu Instagram para você participar e conhecer sobre o Clube Mulher Brilhante, que a gente fala muito sobre networking, a gente faz negócios, faz parceria, e com certeza a gente fala sobre prosperidade, né, Carla? Sim, eu inclusive faço parte, viu, gente, desse grupo, é sensacional. Exatamente, né? Exatamente. Olha quanto o clube ele traz essas conexões genuínas. Sim. E é tudo sobre pessoas, gente. Então, assim, se você estiver passando aqui por São Paulo, manda uma mensagem para mim no Instagram, vai ser agora aqui, dia 27, no período da tarde, na avenida mais maravilhosa, emblemática e charmosa de São Paulo, que eu falo que é a Avenida Paulista. Vai acontecer uma cafeteria dentro da Livraria Cultura, que é uma livraria também bem legal que tem aqui em São Paulo, tá? Então, se estiver passando por aqui, não esquece de mandar mensagem no @Fabição. E, gente, então eu vou terminando, e lembrem-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Espero vocês na próxima semana. Um forte abraço